Podemos ler? Quem achou aí, diga graças a Deus, Jesus. Amém? No versículo 16 diz assim, ó: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e todas as árvores má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Deus, Ele está dizendo aqui que nós somos conhecidos. Amém? Nós somos compreendidos, vistos, através dos frutos que nós produzimos. Amém? Todas as vezes que você invoca o Senhor, que você clama a Ele, que você busca a presença dEle, o que mais atrai o Senhor, que faz o Senhor te reconhecer, são os frutos que você produz. Então, quando eu estou orando, invocando a Ele, pedindo para Deus, Deus olha para a minha vida, o Senhor, Ele olha, Ele vê os meus frutos ali. E eu sou reconhecido diante dEle como alguém dEle. E quando a pessoa, meu Deus, ela não tem esses frutos, Jesus certa vez disse que um dia até Ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque não tem os frutos das quais o Senhor reconhece em nossas vidas, ou Ele nos reconhece. E que frutos são esses, pastor? E como que eu dou esses frutos? Como que eu produzo esses frutos? Lá em Evangelho de João, capítulo 15, vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, a Bíblia diz que quem está em Cristo, amém? Aquele que está em Jesus, esse frutifica. Esse ele consegue frutificar do poder de Deus. Amém? Podemos ler? Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é quem? O lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. E aí ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós somos limpos, não é? Para que possamos dar mais frutos através da palavra de Deus. E ele diz no 4, ó: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, Jesus disse que a única forma de eu produzir bons frutos é eu estar ligado a quem? A Jesus. E ele se coloca como uma videira, amém? Sendo nós ali os ramos. Se cortar esse ramo da videira, esse ramo não vai mais produzir frutos. Assim também, quando você não está enraizado em Jesus, você não está firmado sobre a palavra de Jesus, você também não consegue produzir os frutos que você deveria. Ou seja, por mais que você tenta frutificar, na sua vida não acontece aquilo que você quer. Aí, parando um pouquinho, que frutos são esses? Por exemplo, quem está enraizado no Evangelho em Jesus, ele vai produzir os frutos do Espírito. Amém? Aquela pessoa que ela está desligada de Cristo, ela vai produzir frutos? Também vai. Só que os frutos virão das atitudes da carne dela, daquilo que ela traz para a vida dela. Amém? Uma pessoa que está plantada no Senhor, que ela está enraizada em Cristo, os frutos que ela vai produzir são os frutos que o Espírito Santo vai gerar. Mas aquela pessoa que ela não está enraizada em Cristo, mas ela está com as raízes dela no mundo, provavelmente os frutos dela serão os frutos da carne. Diga graças a Deus. Está entendendo isso? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu queria que você fosse ver quais são os frutos que nós produzimos. Está lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 22. Ali você consegue entender que fruto que nós produzimos. Amém? Podemos ler? 5, 22. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito, ele é o quê? Amor. Que mais? Alegria. Depois, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e também o quê?
domínio próprio ou então temperança, como você quiser chamar. Então, a pessoa que ela está em Cristo, por exemplo, esses frutos é o que ela começa a produzir. Uma pessoa se converte, ela passa a ser de Jesus, daqui a pouquinho você vê, ela começa a expressar o amor de Deus. Eu costumo dizer que o amor de Cristo ele é um mover na sua vida, é um movimento que você pratica com Cristo. Amém? Ele foi no Calvário, ele deu a vida por nós. Ele não disse só que amava. Amém? Mas houve uma prática ali. Daqui a pouquinho você começa a ter as práticas desse amor de Deus. Aí ele fala também depois da alegria. Tem muitas pessoas que a alegria dela vem das festas, daquilo que ela faz, daquilo que ela está vivendo naquele momento. Mas quando você tem o fruto do Espírito, você pode não estar tendo ali um bom momento na sua vida. Você pode estar vendo, às vezes, até a sua vida está, às vezes, numa ladeira terrível. Mas aquilo ali não apaga o sorriso, o brilho que está em você, a alegria que está em você. Você pode passar a luta que estiver, mas as pessoas vão ver alegria em você ainda. E alguns até vão perguntar, puxa, como é que ele consegue estar passando por tudo isso e ele consegue manter aquele sorriso no rosto? Eu me lembro no Sacomã uma vez, uma vigília que nós estávamos participando e passou um pessoal lá e começou a zombar, a brincar, e alguém dizia lá na porta assim, falou assim, como é que esses crentes conseguem lá? E o pessoal cantando, pulando dentro da igreja, mas uma pessoa até, não sei se era usuário de droga, alguma coisa, mas ela não estava bem. E ela comentando com a outra assim, como é que esse bando de doido consegue estar pulando essa hora ali? E é verdade, você vê, de madrugada, não é? E as pessoas estavam ali festando. Quem vê de fora pensa, não, a vida deles são um mar de rosas. E não é, mas nada tira aquela alegria. São frutos que o Espírito produz nas nossas vidas. E aí ele diz ali depois, ó, a paz, tem gente que ela pode ter tudo, mas ela não tem paz. Amém? Você pode trazer para ela um paraíso para ela viver. E ela vai se sentir perturbada, incomodada naquela situação. Mas tem gente lá na Ucrânia hoje, que eu garanto para você, que ela está bem com Deus, que ela tem o fruto do Espírito, ela deita e ela dorme. Ela não sabe se vai ser atingido por um míssil, por uma bomba, alguma coisa, mas ela deita, ela dorme, ela descansa. Pastor, mas não está em guerra? Tá, mas mesmo assim, ela consegue ter paz, mesmo em meio às tribulações. E aí ele fala depois da longanimidade. Tem pessoas que não têm essa perseverança, né? Ela não é longânimo. Qualquer coisinha já estressa ela para. Aquela pessoa que ela tem o fruto do Espírito, ela é perseverante. Ela pode ter se esforçado por alguma coisa, mas você vai ver ela manter a mesma intensidade daquilo que ela está fazendo. Pastor, mas ela fez, deu errado, você vai ver ela fazer com a mesma dedicação. Aí tem aquela pessoa que tem a benignidade. Tem pessoas que têm sempre um jeito bom, né, de olhar para as coisas, de fazer as coisas. Você começa a ter isso. A bondade, a qualidade de ser bom. Aí ele fala da fé. A fé é a convicção, a certeza que tem dentro de ti. Depois ele diz a mansidão. Tem pessoas que o mundo está desabando, ele olha para a situação, ele consegue resolver com uma calma terrível. É verdade ou não é? Às vezes até chega a incomodar a gente de tanta tranquilidade que a pessoa tem. Eu me lembro o dia que eu estava mexendo, trocando uma lâmpada no estúdio lá em Curitiba. Eu tirei toda a televisão do ar, irmão. Eu consegui fazer um negócio lá que saiu tudo do ar. Aquele dia não teve culto online, não teve mais programação nenhuma. E só conseguiu colocar no dia seguinte. Quando o pastor Fernando ficou sabendo, eu falei, agora ele vai ficar bravo, né? Vai ficar chateado, revoltado. Ele diz, não, está tudo bem. Você fez por querer? Eu falei, não. Eu falei, então está tudo bem. Você vê, tem pessoas que ela já têm essa mansidão tão grande, um fruto do Espírito, não é? Mas tem pessoas que não. Pastor, acabou a luz, ela fica nervosa, o ônibus atrasou, ela está nervosa, ela está brava, alguma coisa deu errado, ela perde a cabeça, ela não tem aquela paciência. É verdade ou não é? Falta ali o quê? O fruto do Espírito. E o domínio próprio. Ela consegue balançar as coisas na vida dela para saber exatamente como agir, sem fazer muito e nem pouco. Muitas pessoas, às vezes, elas erram na medida do que elas fazem, mesmo o bem para as pessoas. Você pode, às vezes, destruir um filho porque você fez demais para ele. É verdade ou não é? Até uma planta, se você colocar muita água nela, você pode matar essa planta.
É verdade ou não é? Na vida tudo você precisa da temperança, do domínio próprio sobre aquilo ali. Mas eu só consigo produzir esses frutos a partir do momento que eu estou ligado a Cristo. Quando você se torna uma igreja genuína, uma igreja firmada em quem? Em Jesus Cristo. Pastor, e se eu não estiver ligado a Jesus Cristo? Você pode até vir, mas você vai ser aquele tipo de cristão chamado cristão nominal. É aquele cristão que ele diz, não, eu sou de Jesus, mas qual a igreja que você pertence? Ele não tem igreja, ele não tem um pastor, amém? Ele não tem compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia diz algo, ele diz, mas não é bem assim não. Eu não acredito que seja dessa forma. E ele recusa praticar aquilo que a palavra diz. Ou seja, ele vive daquilo que ele recebe lá do mundo, lá de fora. Ou seja, aquilo que ele recebe de fora é o que produz frutos dentro dele. Está entendendo isso? E que frutos são esses? Fruto do Espírito, são esses que você leu aí agora. E o fruto da carne? 5,19 de Gálatas. Eu vou ler só um pedacinho, não vou ler tudo não, para você ver algumas coisas aqui, igreja. Ó, porque as obras da carne são manifestas. Através do que, igreja? Do fruto que ela produz. E quais são eles? Adultério. A pessoa lá de fora, que ela se alimenta do que o mundo oferece a ela olha o adultério como uma coisa normal. Hoje você vê até casal aí que eles, não é, tem algumas práticas, né? Hoje tem uns nomezinhos aí, não é, que eles arrumam. Você olha para o nome até você confunde, parece que é uma coisa boa, você vai ver, é um tipo de adultério, às vezes até consentido. É verdade ou não é? Aí depois ele fala, fornicação, relação entre pessoas que não têm compromisso, não têm um vínculo, né? E elas ali se relacionam sem vínculo algum. Impureza, tem gente que está sempre vendo as coisas de uma maneira ruim. Você fala de alguém, de uma bondade, ela não acredita, ela fala, aquela cara de anjo ali não me engana, não. Ela está sempre suspeitando do mal. A lascívia, que é aquela falta de um limite, não é? Que ela ultrapassa. E aí ele vai dizendo, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, está bom por aí. A lista vai mais longe, tem homicídios, bebedice, todas essas coisas. Mas por que a pessoa manifesta essas coisas? Porque, na verdade, o que ela recebe, o que tem dentro dela, é tudo que vem lá de fora. Amém? Então, Deus espera que você seja uma pessoa frutífera. Os teus frutos vão levar outras pessoas também a seguir o caminho de Jesus. Mas quando eu estou firmado na carne, enraizado na carne, os meus frutos escandalizam as pessoas. Imagina uma pessoa lá de fora, vem, me conhece, e ela me pega ali praticando algum tipo de contenda. Ela vai ficar feliz de ver o pastor da igreja numa contenda? Sim ou não? Ela vai dizer, puxa vida, o pastor deveria ter uma postura diferente. É ou não é? Me vem um adultério, por exemplo. O que ela vai pensar? Por que eu vou na igreja? Se quem está dentro da igreja, às vezes está pior do que nós. É assim ou não é? Quando você contende com alguém, às vezes ela até provoca, você nem tem culpa. Mas a hora que você perde a cabeça, ela fala assim, crente pode fazer isso? Não é assim que eles perguntam para você? Crente faz dessa forma? Ou seja, o mundo espera só uma falha sua para apontar o dedo. Então, se você olhar para a palavra, Jesus espera encontrar em você frutos do Espírito e nunca os frutos da carne sobre a sua vida. Amém? Deixa eu mostrar uma passagem para você, Marcos capítulo 11, versículo 12. Certa vez Jesus passando, e a Bíblia diz que ele ia de Betânia para Jerusalém. Amém? A Jerusalém para nós é onde? O reino dos céus. Você quer morar na Nova Jerusalém, não quer? Estamos todos caminhando em direção aonde? A Jerusalém. Certo, igreja? Sim ou não? Quem está procurando ir para Nova Jerusalém aqui? Levanta a mão assim para confirmar. Pastor, eu estou. Agora, o que o diabo quer? O diabo quer te impedir de chegar até lá. E o diabo gosta de usar muitas vezes esses exemplos falsos. Amém? Aqueles testemunhos, aqueles frutos da carne, para poder te tirar do caminho. E a passagem diz assim, vamos ler que é melhor, né? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome.
E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão o quê? Folhas, porque não era tempo de figos. Só para entender aqui, uma figueira, ela produz o figo através da folha, amém? Primeiro vem a folha, e daquela folha vai desenvolvendo o figo. Você pode ver que tem até aquela marquinha, não é? No figo da própria folha, que ela vai abrindo. Então, a folha vem antes do figo, amém, igreja? É isso? Não. Primeiro vem o fruto, amém? E as folhas desenvolvem ali daquele fruto. Está entendendo isso? Então, automaticamente, se Jesus via naquela figueira as folhas, então já havia tido o que ali? Os frutos. Concorda comigo? Então, aquela figueira, ela induzia as pessoas ao erro. As pessoas viam a folha e falaram, então, se tem a folha, precisaria do fruto para poder ter folhas. Então, tinha que ter folhas. Só que quando Jesus chegou naquela figueira, o que tinha lá? Somente folhas. Jesus, ele procura na minha vida e na sua também frutos. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, ele pode encontrar na gente apenas folha. Ou seja, uma falsa aparência. Aí você pega alguém que saiu de Betânia e queria ir para o reino dos céus, alguém que está saindo do mundo, e ele está em direção à Nova Jerusalém. Amém, igreja? De repente ele olha para a gente e nós temos uma falsa aparência. Pessoas deixam a vida delas e começam a observar a nossa maneira de viver. Daqui a pouquinho essa pessoa se decepciona, porque não tinha frutos na nossa vida, só tinha o quê? Folhas. Tem igreja que ela não está enraizada no evangelho. Talvez um dia você se sentou do lado de alguém aqui que saiu dessa igreja porque ela viu uma igreja que tinha um resultado até. Aquele monte de gente, não é? Tinha um louvor espetacular. Você olha para a igreja, tudo de primeira dentro da igreja. Mas não está enraizado em Cristo. Quando as pessoas saem e vão para lá, chega um dia que ela percebe que lá não tem frutos. E muitas igrejas hoje em dia, ela tira pessoas do verdadeiro caminho, amém? Que sai dali do caminho que ela estava, bem, e vai lá procurar esses frutos. E depois a pessoa nem consegue voltar, fica constrangida. Ah, mas eu saí da igreja. E às vezes sai até falando mal da igreja, não é assim? Ah, não, lá é diferente, o lugar que eu vou lá é um outro tipo de igreja. E depois ela descobre que só tinha o quê? O que tinha lá, igreja? Folhas. O restante nós sabemos. Jesus amaldiçoa a figueira. Fala, nunca mais como alguém fruto de ti. Ou seja, a figueira foi amaldiçoada por causa da falsa aparência dela. Nunca tenha uma falsa aparência. Seja uma pessoa que produz frutos. Amém? Seja uma pessoa que Jesus ele ache em você os frutos do Espírito. E não tenha apenas folhas. Diga graças a Deus. Fala para quem está pertinho de você, fala para si, seja uma pessoa que produz frutos, fala para ele. E não apenas folhas. Amém? O que é essas folhas? Os resultados que vêm. Amém? Aquela aparência, muitas vezes. Tem gente que vem na igreja, ela faz tudo o que você faz. Mas na hora da prática mesmo, ela é diferente. Ela perde a cabeça. Se tiver que pecar, ela peca. Para ela tanto faz. Não importa. Amém? O importante para ela é praticar aquilo que o desejo da carne dela expõe. Então não seja dessa forma. E Jesus ele vai procurar, como ele procurou também nessa figueira, ele vai procurar na minha vida e na sua vida esses frutos. Lá em Lucas 13:6, mostra lá mais ou menos como funciona isso no mundo espiritual. Olha lá, lê comigo aqui, ó, Lucas capítulo 13, versículo 6. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira. Deus ele tem as nossas vidas como essa figueira, plantada na sua vinha. Nós estamos plantados na casa do Senhor. E foi procurar nela fruto, e não achando, o que ele disse? Disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Muitas vezes nós somos cortados. Mas somos cortados por quê? Porque nós não mostramos frutos ao Senhor.
Vai passando 1 ano, 2, 3, 4, e não mudamos. Tem gente que está 3, 4 anos dentro da igreja. Ela continua assistindo as mesmas coisas. Às vezes usa as mesmas roupas que ela usava lá fora. Às vezes cheio de sensualidade. Muitas vezes ela tem as mesmas práticas que qualquer pessoa do mundo. Não tem gente assim? Quando a pessoa sai, vem para a igreja, ela sai, vai para a balada, mas no dia a dia a vida é igual. Se tiver que errar, que fazer alguma coisa que a palavra condena, ela faz. Para ela tanto faz. Não muda nada. Assiste os mesmos programas, não é? Assiste as mesmas novelas, frequenta os mesmos lugares. A Bíblia diz que haveria uma diferença entre nossas vidas e a vida daquele que não é de Deus. Amém, igreja? E essas diferenças são manifestas através desses frutos. Pastor, mas então se eu não estou produzindo frutos, se em todo esse tempo que eu estou com Jesus eu ainda não produzi frutos, o que Deus vai fazer? Eu tenho que ser cortado? Sim ou não? Não necessariamente. Olha o que ele diz depois. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe este ano até que eu a escave em redor e a esterque. Então o que ele estava dizendo ali? Se der fruto, ficarás. Se não der, depois mandarás cortar. Ou seja, Jesus ele intercede pela minha vida e pela sua, para que você passe a produzir frutos. Amém, igreja? E como que eu faço para produzir frutos se até hoje eu não produzi? Permitir, irmão, que aquilo que sai desse púlpito aqui, que a mensagem que sai, que a palavra genuína que sai, que a revelação da palavra que está na Bíblia aqui, ela sai, ele possa escavar também o seu coração. Porque a palavra ela escava. Você vem às vezes na igreja, aquela palavra mexe com coisas que você não gosta, que te incomoda. É verdade ou não é? Incomoda ou não incomoda? Incomoda. Eu me lembro um dia, eu estava no Paraná na Graça ali, eu estava respondendo, na verdade, ali as mensagens que as pessoas mandavam. E teve uma pessoa que ela escreveu uma mensagem assim, reclamando que nós pedimos oferta através do programa. E ela falou, vocês não têm vergonha, ficar pedindo doação, oferta, tem tanta gente assim, assado. Aí eu fui lá e escrevi assim, Deus abençoe, e coloquei as contas, falei, tem essas opções para a senhora. Irmão, ela ficou brava e começou a xingar. Daí ela falou, eu mando reclamando e vocês me mandam mais as contas ainda. Aí eu vou e mando da Caixa Econômica então para ela. Coloquei, tem essa outra opção. Aí ela ficou mais brava. Passou um pouquinho, ela agradeceu, irmão. Agradeceu e mandou depois uma doação. Você vê como é que é a pessoa? Ela já queria ofertar. Mas enquanto ela queria ofertar, Satanás não deixava. Enquanto ela começou a assistir, primeiro incomodou. Quando incomodou o coração dela, o que a palavra estava fazendo? Escavando o coração dela. Com um pouquinho de paciência que teve ali, não foi nem para provocar, nem sei por que eu fiz aquilo. Mas eu sei que o coração dela, ela permitiu ser escavado. Tem gente que ela vem na igreja, ela ouve uma palavra, ela fala, não volto mais nessa igreja porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Espera um pouquinho. Está na Bíblia? Está escrito aqui? Abre o coração para Deus. Deus, então eu permito que o Senhor escave. Se tem alguma coisa na minha vida que tem que mudar, então retira de mim. Tem liberdade? É verdade ou não é? Se eu não estou sendo correto, então que eu mude. Então quando eu permito que a revelação de Deus que sai do altar, ele escave, ele esterque a minha vida, eu passo novamente a fazer o quê? A produzir frutos que eu não estava produzindo. Então, quando alguém ela abre o coração para Deus, ela aceita a palavra que vem. Não estou falando qualquer palavra, não. A palavra de quem? De Jesus, de Deus. Pastor, essa palavra me incomodou. Que bom que ele incomodou. Essa palavra está escavando o seu coração. Muitas vezes a palavra mexe em situações da sua vida que você não gosta, que te deixa revoltado. Muitas vezes é um pecado que aquilo te incomoda e você fica bravo, puxa vida, fica falando disso. Quem é ele para falar disso? Mas a palavra está escavando. Permita. Ela vai escavar, ela vai estercar teu coração e daqui a pouquinho vai começar a ver frutos na sua vida. Daqui a pouco você está ensinando outras pessoas também a mudar de vida. Daqui a pouquinho as pessoas olham para você e falam, nossa, aquela pessoa mudou. Não é assim? Quem aqui teve diferença na vida dela? Pastor, quando eu cheguei na igreja era de um jeito. Hoje eu estou diferente.
Quem está diferente? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Como é que a senhora era antes? O que a senhora mudou? Fumava? Muito? Quanto? Um maço por dia? Um maço por dia. E hoje? Está fumando uns 4 só, é isso? Não, parou. Estou brincando, tá? Graças a Deus. Você vê a mudança? Fumava, não fuma mais. Eu me lembro quando eu fui da igreja da Lapa, irmãos. Tinha uma senhora que ela ia toda noite. Quem conhece a igreja da Lapa em São Paulo? Era assim, tinha uma farmácia, um cabeleireiro, um sebo, a igreja da graça. Depois da igreja da graça, o estacionamento e um bailão da terceira idade. Depois era um posto de combustível na esquina. Na Rua Roma era desse jeito. Ela vinha todo culto de domingo à noite. Mas o que ela fazia? Toda vez que ela vinha para a igreja, ela falava, pastor, quando eu estou chegando no domingo necessariamente, tinha aquele bailão, ela não aguentava. Ela disse que ela chegava e ela entrava naquele baile e ficava ali. Aí durante a semana ela ia no culto. Mas ela falou, pastor, no domingo eu venho para ir na igreja. Mas quando eu passo na porta eu acabo entrando. Você vê, era uma pessoa que ela queria até estar na igreja, mas ela, quando ela passava na porta, encontrava alguém conversava e ela já subia ali para o bailão e ficava ali mesmo. Passou um tempo, essa pessoa mudou e foi o testemunho dela. Quem via depois ela dentro da igreja, ela servindo, ela até de obreira, não entendia aquilo. Como é que pode? A pessoa se firmou mesmo. Antigamente ela ia, você vê, as pessoas viram uma pessoa que ela não trocava nada pelo baile, o baile era prioridade na vida dela. De repente aquela pessoa estava servindo a Deus. Havia uma mudança. Você vê, os frutos vão aparecer na sua vida. Mas talvez se eu perguntasse aqui, tem alguém que era muito nervoso, não é verdade? Teve gente que era briguento. Talvez tinha pessoas por aqui que não tinha limites. Tinha lascívia na vida deles, tinha bebedice. É verdade ou não é? E hoje, quando você olha para a pessoa, tá os frutos ali. Mas por que tem esses frutos? Um dia você permitiu que a revelação que saísse daqui começasse a escavar o seu coração e retirasse ali e colocasse a semente do Espírito ali dentro. É verdade ou não é? E hoje você está produzindo frutos. Pastor, aquela palavra me incomodou. Que bom. Você foi escavado. Amém? Pelo Espírito Santo. Ele escavou o seu coração e colocou uma semente de fé ali dentro. Agora você vai produzir frutos. Amém? E todas as vezes que você orar, que você falar com alguém, as pessoas vão olhar para você e vão ter que reconhecer o Senhor na sua vida. Por quê? Porque o fruto do Espírito está ali em você. Ou seja, não é só aparência, não é só folhas. Realmente houve uma transformação na sua vida. Diga graças a Deus. Pastor, algumas coisas eu já mudei, mas não tudo. É assim mesmo. Mas vai permitindo que aquela palavra escave o seu coração e você seja inteiramente transformado pelo poder de Deus. Amém, igreja? Pastor, e se eu permitir, o que vai acontecer? Você vai ser adubado e vai produzir muitos frutos. Amém? E aí nós terminamos lá embaixo, em Mateus 7, versículo 20. Mateus 7, versículo 20. Amém? Posso ler? Lê comigo então aqui, lê em voz alta, ó. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Fala para quem está pertinho de você. Você vai ser conhecido pelos frutos que você produz. Amém? Ô pastor, eu não tenho fruto nenhum. A palavra está escavando o seu coração hoje. Você vai produzir frutos. Amém?